Olá, alunas e alunos da EJA, sejam todos bem-vindos à nossa última aula de matemática desse ano letivo, no ensino remoto emergencial. Lembrando que essa aula é um resumo daquilo que foi apresentado durante a aula síncrona nessa segunda-feira, dia 8 de fevereiro, tá bom? Então vamos iniciar essa aula. É uma aula de número 12. Vou tratar um pouco sobre educação para o consumo. Eu começo com um autor muito interessante, que é o Maslow, que apresenta uma pirâmide acerca das necessidades e desejos humanos, né? O Maslow é um grande autor da área da administração que utiliza a parte de relações de pessoas, né? Trabalha muito com essa questão pessoal, de entender comportamentos, né? E o Maslow fala que a base da pirâmide ela é formada, assim como a construção de uma casa, né, naquilo que é o essencial. Nós não fazemos uma casa começando do telhado, nós começamos pela base, né? Entendendo que a base é o pilar, é aquilo que é importante, né? Mais importante de uma casa, ou pelo menos para iniciar uma casa. E aí ele começa falando que nós temos essas necessidades fisiológicas, que é aquelas de respiração, de alimentação, né, de beber algo, de comer algo, porque não é algo que depende exatamente de nós. É uma coisa que é bem importante pensar nessas necessidades fisiológicas, porque uma coisa é eu falar, eu não quero mais respirar. A partir do momento em que eu definir isso, consequências virão. Eu vou morrer, né? Não vou mais alimentar, eu vou morrer. Então, essas necessidades fisiológicas é aquelas que independem da minha vontade. Se eu não tenho, né, atendo nessas necessidades fisiológicas, certamente um mal pior acontecerá, né? Então, é uma necessidade fisiológica. Depois vem a questão da segurança, do amor e relacionamento, da estima, das relações pessoais. A da segurança, por exemplo, está muito relacionada ao emprego, né? Para você satisfazer algumas necessidades, você precisa de um emprego, precisa de uma família. Do amor e relacionamento está ligado exatamente a essa questão do convívio. Nós somos seres que necessitamos do convívio social, né? Homens políticos, como muitos autores costumam dizer. A estima, né, que é aquela questão de nos colocarmos em meio à sociedade e começar a impactar, né, nessa sociedade. É a realização pessoal, que vamos dizer assim, é aquilo que mais se distancia daquilo que realmente é necessidade. E aí nós começamos a distinguir aquilo que é necessidade e aquilo que é desejo. Nós tratamos na última aula de um tema muito importante, que é o consumismo. Então, começo a definir agora que o consumismo é a ação de comprar excessivamente e sem necessidade, sendo motivada por impulso ou desejo de comprar. Muitas mulheres têm aquela impulsão, né? Quando vê uma bolsa, quero essa bolsa muito, né? Então vem aquela vontade de comprar bolsas, sendo que tem várias bolsas, né? Para os homens acontece a mesma coisa, por exemplo, relacionado a tênis, né? Sapatos. Então vem essa impulsão de comprar aquilo que muitas vezes não é o que nós estamos necessitando. Então essa é uma ação do consumismo. Nós discutimos também na última aula um outro tema, que é o poder da consistência, que é a capacidade de manter o foco e buscar com consistência a realização de um propósito específico. Quando nós estamos, por exemplo, fazendo uma gelatina, às vezes a gelatina fica mole, né? Vou pegar nem gelatina, vou pegar mousse, né? Um mousse de maracujá, por exemplo. Às vezes nós colocamos um pouquinho de gelatina sem sabor para colocar uma firmeza, né, naquela textura, uma consistência que nós costumamos dizer. Então, o poder da consistência é exatamente essa firmeza para poder manter o foco, né, estar focado ali para realizar um desejo específico, uma vontade específica, um propósito específico. Então, a educação para o consumo, ela vai ser orientada ou não orientada por alguns pilares, né? É uma coisa que nós não podemos fazer quando estamos na educação do consumo é consumismo. Porque se nós estamos educando a nossa forma de consumir, e o consumismo é justamente esse consumo por impulsão, seria o lado podre da educação para o consumo, é o consumismo. E do outro lado, nós temos o poder da consistência, que é a parte boa da educação
para o consumo. Então, eu diria assim, que uma boa educação para o consumo é aquela que é guiada pelo poder da consistência, que busca não utilizar o consumismo, né, durante a sua forma de viver essa educação. Então, eu gostaria de retomar o exemplo que nós tivemos na nossa aula anterior, que diz que o trabalhador ele foi convidado para trabalhar numa empresa bem-sucedida. No caso, você está sendo convidado. No momento da contratação, foi feita a seguinte proposta: você vai receber 1 centavo no primeiro dia de trabalho. A partir do segundo dia, você vai ganhar o dobro do que recebeu no dia anterior ao trabalhado. Você aceitaria esse emprego e nessas condições salariais? Se você fosse ficar 5 dias, quanto você iria receber? Então vamos fazer uma tabelinha para a gente poder entender um pouquinho isso na prática. Pensa que no dia 1 você vai receber 1 centavo. No dia 2 você vai receber o dobro do que recebeu no dia 1, que é 2 centavos. O dobro de 0,01, né? É 1 centavo, é 0,02. No terceiro dia, você vai receber o dobro do que recebeu no segundo dia, ou seja, 0,04. E aí você vai multiplicando por 2, tá? Para obtendo os resultados. No quinto dia, você recebeu 16 centavos. Mas vamos continuar. No sexto dia, no sétimo, no oitavo, no nono, no 10º. Observe só que você já trabalhou 10 dias e até agora você recebeu R$ 5,12. Mal deu para poder pagar, né, a passagem do MOVE em Belo Horizonte. Mas vejam só, o poder da consistência fala exatamente desse manter o foco, né? Não desistir na primeira barreira. E veja só, certamente se você estivesse trabalhando nessas condições, no 10º dia você estaria já quase louco, porque começa a chegar as contas, né? A conta de energia, a conta de água e várias outras, né, contas que são fixas, que você tem que pagar realmente, que não tem como escapar. E você, no 10º dia, depois de 10 dias trabalhados, só recebeu R$ 5,12. É um pouco triste, mas o poder da consistência nos diz para permanecer, né, para continuar, depois de fazer uma boa avaliação da proposta. Então aí a gente vai continuando, né? Observe que no 15º dia, ou seja, depois de 15 dias trabalhado, você está recebendo R$ 163,84. Ainda é muito pouco, né? Diante de todas as dívidas fixas que uma pessoa é responsável a pagar. Então vamos lá. Observe que no 18º dia as coisas começam a melhorar, porque no 18º dia nós já temos aí mais de um salário mínimo. Opa, então já começou a valer a pena essa proposta, né? E aí nós vamos continuando. Observe que depois de 20 dias trabalhados, você já tem R$ 5.242,88. Já está valendo muito a pena. E depois de um mês, professor, né, no 30º dia? É isso que nós vamos ver agora. Então, no 30º dia, você vai receber R$ 5.368.709,12. Nossa, professor, nunca imaginava que de 1 centavo em 30 dias eu poderia chegar a 5 milhões. É exatamente isso, né? Essa questão da recorrência dos juros. E os juros têm essa influência na nossa vida, tem um impacto econômico na nossa vida, que é real. E na maioria das vezes, gente, esses juros ele não é utilizado a favor nosso para ganhar dinheiro. Pelo contrário, ele é utilizado para deixar as pessoas mais pobres e outros mais espertos muito mais ricos, né? Então, é importante a gente começar a pensar nessa ideia. Às vezes nós estamos vendo uma realidade presente, esse exemplo trata muito disso, e esquece de analisar o futuro, esquece de avaliar, né, a longo prazo. Por isso que é importante nós não pensarmos só a curto prazo, ou seja, naquele 1 centavo no primeiro dia. É importante nós olharmos a longo prazo qual é a resposta de uma ação financeira, qual é a resposta do meu investimento, do meu empréstimo, do meu financiamento, porque isso tem um impacto real em nossas vidas. Então, uma educação para o consumo, eu gostaria de orientar para uma educação financeira,
que é por onde seguir, como iniciar e o que fazer, né? São respostas que começam a surgir quando falamos desse tema. Então, começo falando para gastar menos do que ganha. O salarinho, coitado, tá aí, né? E um navio praticamente em cima do salário. Então, às vezes, nós estamos, né, apertando tanto, ali, pressionando o salário para ver se sai alguma coisa. E por cima nós estamos fazendo, né, um consumo que é exagerado, um consumo muitas vezes sem necessidade. Então, a primeira dica: gaste menos do que ganha. Domine o dinheiro, ou seja, dominado. Tem muitas pessoas que têm vivido para trabalhar e trabalhado para viver. E isso é difícil pensar, porque você se torna escravo do dinheiro. Isso não é felicidade quando nós nos tornamos escravo do dinheiro. Cada um de nós temos essas necessidades, como apresentou Maslow, né? E desses pontos é o ponto mesmo desse lazer que é importante nós termos, né? Dessa diversão que faz parte, mas às vezes nós estamos trabalhando, né, de forma escrava do dinheiro. Ali tudo é perseguido pelo dinheiro. O dinheiro tem tomado conta, né, dos nossos sonos, das nossas atividades diárias. Enfim, nós não temos parado para fazer outra coisa senão trabalhar e pagar dívidas. Então, é importante nós entendermos isso, que nós devemos gostar do dinheiro e utilizá-lo de forma racional para que nós não possamos ser dominados por esse capital. Em seu sentimento, o que você ganha mensalmente é suficiente, insuficiente ou permite poupar? Eu vou dizer uma coisa para vocês que certamente você vai ficar chocado. Às vezes tem pessoas que ganham um salário mínimo que está vivendo melhor em termos assim de gerenciamento de suas despesas, de seus rendimentos, de sua situação financeira, do que pessoas que ganham muito dinheiro. Eu gosto sempre de dizer isso. Você gasta aquilo que você, né, está próximo a ganhar. Então, uma pessoa que gasta 10 mil, ele vai ter um estilo de vida, um padrão de vida de pessoa que ganha 10 mil, né? Alto. Às vezes ele vai ter menos dinheiro do que uma pessoa que ganha um salário mínimo. Mas é questão do estilo de vida, do padrão de vida, né? E às vezes uma pessoa que ganha um salário mínimo, meio salário mínimo, vai também gastar aquilo que ganha. Então, se você perguntar para uma pessoa que ganha 50 mil e uma que ganha um salário mínimo, certamente ela vai falar que é insuficiente, porque tudo depende do padrão de vida. Eu não estou analisando qual que vive melhor, tá? Qual que exatamente vai ter mais dinheiro em caixa, vai ter mais bens. Não estou analisando isso. Estou falando dessa questão de ter, né, uma margem mesmo. E você chegar numa pessoa que ganha 50 mil e outra que ganha um salário mínimo, os dois vão falar que é insuficiente, porque você gasta de acordo com o padrão que você está vivendo. E independente dos casos, sempre é permitido poupar. Talvez uma pessoa que ganha 5 mil, ela vai poupar mais. Uma pessoa que ganha um salário mínimo vai poupar menos, né? Vai economizar menos. Mas tudo é economia, tudo dá para poupar. Então, a educação financeira, mais um planejamento pessoal, mais um padrão de vida adequado, representa uma independência financeira. Então, quais atitudes nós podemos pensar, né, relacionadas a essa educação? Eu vou fazer esse slide que é baseado em muitas partes de um documento do Senac Minas, que é uma instituição de ensino. Goste mais do dinheiro e comece a poupar, valorize, né, cada centavo. Gostar mais do dinheiro não significa ser escravo do dinheiro ou viver para o dinheiro, mas entender que é preciso utilizá-lo de forma racional. Evite acúmulo de dívida e não pague juros. Por exemplo, se eu tenho uma oportunidade de comprar algo à vista e ganhar desconto, sempre é mais preferível, ao invés de pagar juros, né, parcelado. Cuidado com pequenos gastos, anote e monitore os gastos diários. Nós comentávamos isso durante a aula síncrona, né? Que é a questão do aquele pãozinho de queijo a mais, né? Que às vezes não tem nem necessidade, que às vezes você está comprando porque os outros estão comprando, ou você nem está tendo aquela fome, né? Que é possível ser evitado, ele faz uma diferença enorme no final do mês, tá? E gastos diários sempre é importante nós anotarmos.
termos esse controle. Muitas pessoas olham no final do mês e falam: nossa, parece que o dinheiro sumiu, o dinheiro não deu para nada, porque não há um monitoramento, não há um planejamento dos gastos financeiros de acordo com aquilo que eu estou recebendo. Então, tem vários aplicativos no celular que você pode baixar para controlar esses gastos diários. E eu vou pular esse slide aqui, que ele não é muito necessário nessa nova discussão que eu estou fazendo. Aprenda a usar o cartão de crédito, tá? Cartão de crédito é bom se você conseguir parcelar sua compra sem pagar juros, e mais do que isso, se você não conseguir numa compra à vista, desconto. Caso contrário, o cartão de crédito é quase inútil, ou então vai te levar para o fundo do poço. Igual muitos alunos disseram, né? Vai criar uma bola de neve. Planeje suas compras no cartão, o que é muito importante também. Qual é mais viável, né? Comprar com desconto e à vista, comprar parcelado e não pagar juros. Então, tudo isso aí é uma realidade que necessita de um planejamento. Eu gostaria de olhar uma outra perspectiva. Pensa que você tem uma fatura de cartão de crédito de R$ 550. Você vai lá e faz um pagamento mínimo de R$ 50. No caso, você está devendo R$ 50. Mas quando você for pagar esses 500, você não vai pagar só 500. Você vai pagar os juros por ter pagado só o mínimo, né? Por ter pago só o mínimo. Então, vem os juros de 10% ao mês, uma taxa a mais, né? Adicional. E o final das contas é que sua próxima fatura, se você tem comprado nada mais, por si só já vai ser R$ 560. Mais do que a sua fatura anterior, que era 550. Então, o cartão de crédito, cuidado quando você compra a mais, né? Acima daquilo que você recebe, porque pode afundar, né? Pode te levar ao fundo do poço. Tenha o hábito de pesquisar os menores preços e controle dos gastos domésticos. Vejam só, uma pessoa que tem um bom controle doméstico e começa a pesquisar, né, menores preços, não ela pode ser jamais considerada mão de vaca, porque às vezes a gente tem isso, né? A impressão de que uma pessoa que faz uma boa pesquisa de mercado é mão de vaca, mas na verdade não, tá? É uma ótima sugestão para começar a poupar mudando os nossos hábitos de compra, tá? E de gastos, de consumo mesmo. Resista a pressões e tentações para gastar e abdique das festinhas. Professor, você está falando para mim não ir mais numa festa? Para mim não comprar mais uma roupa? Não é isso, mas é começar a comprar, né, de forma racional. Eu necessito realmente? Eu preciso, né? E, por exemplo, a festa. Se eu vou na balada toda quinta-feira e final de semana, é possível eu diminuir, né? Você não vai estar deixando de ir à balada. Às vezes você pode frequentar, né, naquele dia uma festinha um pouco mais barata, né, com custo menor. Então, faz parte de uma educação financeira. Evite gastos caseiros excessivos e mantenha-se informado e estude. Essa questão dos gastos caseiros excessivos, elas merecem uma atenção. Não basta só eu pensar em economizar ali a água, né? Não deixar a torneira aberta, a questão do consumo de energia, não deixar a luz acesa. Mas, mais do que isso, aquilo que eu economizei relacionado à fatura anterior, né? Relacionado à conta de energia ou de água do mês anterior, está indo para onde? Está indo para um outro gasto sem necessidade? Porque se for dessa forma, não fez muita eficácia. Então, nós devemos entender o seguinte: o que é que eu estou economizando, quanto eu estou economizando, onde eu estou economizando e o que é que eu vou fazer com essa economia que gerou, né? Cuidado com cheque especial. Estude a melhor forma de fazer um financiamento. Hoje se fala muito de carta de crédito que tem juros menor do que o financiamento, embora tenha aquela questão do sorteio, né? Mas é sempre importante nós estudarmos as possibilidades. Vejam só, às vezes nós achamos que é bem pequeno os juros, né? Quando fala 0, alguma coisa, mas isso tem um reflexo. Olha lá no exemplo que nós demos no início da aula. Nós começamos com 1 centavo ganhando, no final 5 milhões. Imagina se fosse perdendo, né? Se a gente começasse perdendo 1 centavo, todo mundo ia falar, valeu a pena, perdemos só 1 centavo. E no final de um mês, né, 5 milhões. Então, certamente uma pessoa estaria falida.
Não se aborreça com as críticas. Ah, mão de vaca, ah, pão duro, né? Não se aborreça com as críticas, mantenha o foco. Lembre-se, poder da consistência. O foco e a disciplina para alcançar seus objetivos. Eu gostaria de fazer uma análise da seguinte forma. Suponha que você receba R$ 1.500 e as suas despesas fixas do mês, aquela, né, alimentação, seu gás de cozinha, energia, água, gira em torno de R$ 1.128. Então você tem um saldo de R$ 372 para gastar com outras coisas. Vamos dividir por 30 para saber quanto que você pode gastar por dia, né? 30 por 30 dias. Então, o saldo diário é de R$ 12,40. Observe que se em um dia você gastar mais de R$ 12,40, o outro dia você tem que gastar menos, né? Ou de forma proporcional. Você tem que começar a enxugar isso daí. Porque às vezes nós estamos tendo um gasto diário, todos os dias do mês, maior do que aquele saldo que, né, nós temos. Ou seja, imagina se todos os dias eu gastar R$ 13, sendo que eu só posso gastar R$ 12,40, que é o meu saldo aqui nessas condições. Então, no final do mês eu vou ficar com saldo negativo. Então, planejamento pessoal é a chave para a autorrealização e para o sucesso pessoal, incluindo a motivação e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Então, lembre-se que esse planejamento ele deve refletir naquilo que nós estamos vendo, né? Pensar a longo prazo. Ah, professor, eu quero fazer uma viagem. Ah, professor, eu gostaria muito de, sei lá, na Disney. Eu gostaria muito de fazer uma viagem para Ilhéus, Fernando de Noronha, né? Enfim, sempre é importante compreender que poupando é possível fazer isso sem precisar passar em, né, 20 parcelas, dividir, né? E ir lá em Fernando de Noronha, fazer a viagem, voltar e continuar pagando aquela viagem. Sempre é importante nós planejarmos. Então, eu sei que essa aula ficou um pouquinho maior que as outras. Lembrando que foi um compilado daquela aula que eu dei, a aula síncrona. Espero que, né, esse compilado tenha ficado bom, esse resumo tenha ficado bom. Gostaria de agradecer a vocês pelo trabalho desenvolvido durante esse ano. Foi muito bom, principalmente para mim. Foi uma experiência assim, incrível. Gostaria de agradecer o acolhimento de vocês, a oportunidade de ser o professor de matemática de vocês. Tenham todos, né, sucesso aí na vida profissional e não perca essas oportunidades de estudar, de continuar estudando e que tudo na vida de vocês possa, assim, né, respirar sucesso e respirar muitas realizações. Tenham todos, né, um excelente ano de 2021, que possamos ter aí uma oportunidade de nos vermos presencialmente, tá bom?